A importância da literatura e da contação de história. A literatura é feita para encantar, é feita com prazer, para proporcionar prazer. O que vem depois é consequência desse prazer. Villard. Eu sou Valdete Xavier, contadora de histórias, educadora, mediadora de leituras e debates literários. Sou formada em letras, pedagogia e artes dramáticas. E vim falar um pouco hoje da importância da contação de histórias e da literatura em nossas vidas, né? Eu não poderia deixar de começar pelo meu relato literário. Vamos lá? Quando menina, eu não tinha os meus livros. Hoje eu tenho uma biblioteca em casa e na minha cachola. E falar de literatura e de contação de história, ambas para mim não tem como eu não falar delas quando eu estou falando da minha vida. Os livros da minha infância e adolescência, mesmo emprestado todos eles, eram as minhas histórias que guardei no coração e guardei na memória. Isso eu falo porque eu devolvi os livros, mas eu guardava as palavras ressignificadas à minha vida. Eu tive uma infância e adolescência salva pelo meu melhor amigo, que era o livro. E era assim, eu cuidava dos meus irmãos, tenho 7. O número da perfeição, não sei. Bem, os pequenos eu cuidei até saírem das fraldas. E como a minha irmã caçula, ela usa até hoje as mesmas, eu fui de certa forma mãe de todos eles e era criança num colo e um livro no outro. A Fefe, que é essa caçula, ela era uma criança especial, né? E ela ficou muito tempo comigo. E eu com ela e com os livros, né? Ela também aprendeu a folhear os livros. Ela encostava os dedinhos que as folhas saíam tudo correndo, assim, parecia algo mágico, sabe? Até hoje a gente dá livros para ela poder ficar correndo com os dedinhos. E aí eu devorava os livros e debaixo ali do meu mundo real, um mundo imaginário se fazia, né? Meu pai dizia que eu iria endoidar de tanto ler. E pai era assim, pai foi analfabeto, mas ele contava histórias da gente querer ouvir até amanhecer o dia. E só que eu não sabia que ele era contador de histórias, né? Isso eu descobri depois, porque mãe também contava. Depois, no futuro, eu descobri também que o meu sogro contava. Mas tudo isso eu fui perceber só depois que eu virei contadora de histórias, né? Porque eu nem sabia do valor desse contador, nem sabia o que era contador, nem sabia que contador de história significava algo de valor, né? Então, assim a gente descobre as coisas. E daí, eu estava falando da minha infância, né? Eu tive uma infância marcada muito por Monteiro Lobato, né? Eu morava num cortiço. E nesse cortiço tinha só uma pessoa que tinha televisão. E na hora do sítio do Pica-Pau Amarelo, a criançada toda, inclusive eu, corríamos para ficar de frente para a telinha para assistir o sítio do Pica-Pau Amarelo. E a gente começava lá pela musiquinha, ia embora até quando acabava o último episódio, né? Tanta coisa assim que marcam a nossa vida, né? A nossa literatura que vai se permeando, né? E depois eu comecei a pegar livros emprestados. Eu tinha no quintal também um rapaz, já era rapaz, que lia muito e tinha bastante livro em casa. E uma vez me deu alguns livros do Monteiro Lobato, né? E até hoje eu sou apaixonada por Monteiro, né? Não tem como não ser apaixonada pela literatura infantil. Ela é muito marcante. E daí a minha vida literária, ela foi se moldando, né?
As histórias estavam em mim, mas eu não sabia que era contador de história, né? E precisei de alguém me dizer, né? Assim como na jornada do herói, que tem um mentor, alguém que te ajuda a enxergar como você é e o que você é. Foi assim tudo muito rápido para mim. Um dia eu não era ninguém, no outro eu já estava saindo no jornal como contadora de histórias, e Deus me colocou aos olhos de outras pessoas para que eu pudesse semear aquilo que me transformou e que me motiva todos os dias a viver mais e mais, que são as histórias, né? Ser contador de histórias é o que meus olhos fazem brilhar, faz meu coração palpitar, o que faz a minha vida se movimentar. Eu amo esse dom que Deus me deu através da literatura, que veio mesmo assim através dela. À medida que eu fui preenchendo as minhas lacunas, as palavras foram transbordando e eu me tornei o que eu sou hoje, né? Todas as minhas profissões ligadas à palavra. Eu sou feita de palavras, feita de histórias. Muito obrigada. E daí a gente pensa, né, que ser contador, assim como eu estava falando dessa parte que me cabe, para mim ser contador é pegar a história e gestá-la, dormir e acordar com ela e no tempo certo devolver para o mundo, né? Com a minha marca, com o meu carinho, né? A literatura, ela torna o homem mais sensível, mais crítico e sim, muito mais feliz. Bom, vou estar falando um pouco agora como que as histórias, né, permeiam a vida do homem. Então, a partir de agora, eu estarei dando voz a vários teóricos que fundamentaram a contação de histórias. Eu estou falando isso porque, por vezes, a fala parece minha, mas estará atrelada à maioria dos mesmos, tá bom? Porque, por ser um podcast, achei interessante associar bem mais as falas dos teóricos, né, num gancho às minhas, para que pudéssemos ter aí um material um pouco até mais rico, né, já que está se tratando de educadores que vêm aqui para ter uma formação mais acentuada, tá? Porque é de grande responsabilidade estar falando das histórias enquanto formação. Vamos lá. Antes do surgimento da escrita, todo conhecimento era transmitido através da fala. Daí dizemos que os contadores nasceram como a humanidade, pois lhe cabia discutir os fatos, encandear acontecimentos, perpetuar crenças, manter uma tradição, além de repassar o conhecimento. A contação de história realmente é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar os indivíduos nos processos de comunicação humana, no processo de construção de mundo e mesmo nesse processo de formação pessoal. Isso porque somos sim construídos a partir de nossas histórias. E o ouvir histórias, ele tem esse efeito em todas as fases de desenvolvimento da vida humana. Os estudiosos do assunto, né, já diziam que as verdades curativas são tecidas a partir da relação existente entre as nossas tramas pessoais e as tramas literárias. Assim, todo ser humano é convidado a viajar pelo reino da fantasia e universos fantásticos onde tudo é possível.
Essa que é a mágica, gente. Tudo é possível. Cada indivíduo, ele traz, então, as suas histórias, as suas vivências e mesmo as suas experiências de vida. E a contação de história, ela é essa ferramenta que auxilia na ressignificação. Falarei para vocês agora um pouco dos contos de fada. E aí, dividindo as personagens, o conto de fada, ele divide os personagens em belas e feras, boas e más, poderosos e sem poder. E esses personagens, eles vão se tornando cada vez mais próximos. E os sentimentos são personalizados, como a inveja da bruxa e a desobediência, que pode nos trazer graves consequências. E esses contos de fadas nos ajudam na compreensão dos valores das nossas crenças sociais, sustentam os princípios morais e éticos dessa sociedade em que vivemos, né? Quem fala muito dos contos de fada é o Bertolin, né? Deu uma enganchadinha aqui na língua. E ele fala, né, que os contos de fada, ele procede de um modo conforme a criança pensa e experimenta o mundo, né? E vai provocar nela medo, alegria, tristeza, angústia, e o que nos leva a refletir num processo desafiador e motivador, favorecendo assim a formação da personalidade da criança, né? E entender essas histórias e a sua importância na vida das pessoas é a psicologia dos contos de fada, é o que a psicologia do conto de fada quer nos mostrar, essa importância na vida de qualquer pessoa. E os contos de fada, ele tem, né, essa estrutura da qual falei para vocês. E nós temos as narrativas de um modo geral da tradição oral, que elas partem de uma organização simples, dinâmica e que mantém uma estrutura física, ou seja, elas partem de um problema vinculado à realidade, possibilitando à criança uma interação com o mundo bem próximo de seu modo de percepção de mundo. E quando a gente fala de criança, logo mais a gente vai saber porque às vezes se fala sempre na criança, né? Então as narrativas, elas mostram o mundo, a vida em sociedade, através de uma simbologia, né? A organização dos enredos possui um conteúdo moral ali, mesmo que implícito, né? Porque explícito é só as fábulas, mas a organização dos enredos da narrativa, ela sempre vai ter um conteúdo ali moral, uma mensagem, e que vem contribuir para a formação ética e cidadã, né? Das crianças, dos jovens que estão em formação. E essa narrativa, ela se desenvolve o gosto pela leitura, provocando prazer, amor à beleza, à observação, as experiências, né? O gosto pelo lado artístico, e fazem a ponte entre a fantasia e a realidade, que isso é a mágica. E o poder da escolha, o poder certo da escolha. O poder da escolha certa transforma a história. Boas histórias, gente, elas liberam dopamina no cérebro. Esse é um hormônio que tem um papel importantíssimo na construção das nossas memórias. É por isso que dizemos que somos construídos de histórias, porque nós lembramos mais das histórias das narrativas do que de dados numéricos. Pode prestar atenção. E aí, por falar em hormônio, né, já que a gente falou da dopamina, quando nós nos identificamos com um personagem na história e passamos a torcer por ele, né, nós liberamos a tal da ocitocina. É um outro hormônio, que é o hormônio do amor. É aquele que é essencial para a criação de relacionamentos. E assim, nas histórias em geral,
quer na contação, na literatura, nos filmes, toda aquela parte que a gente torce pelos personagens, que a gente se identifica com eles e passa a torcer por eles, é a hora que a gente libera esse tipo de hormônio. Nossa, é muito interessante, sabe? A gente pensar em todo esse poder que a contação de histórias tem, né? E não vou me aprofundar muito nisso, porque isso aqui é o storytelling, né? Quando se fala da jornada do herói e tem todo esse aprofundamento. Daria uma outra palestra. E um dia, quem sabe, a gente volta aqui para estar falando só da jornada desse herói, o que acontece em nós através dessas histórias. Tá ok? Quanta coisa, não é mesmo? Histórias, quanto poder. Vamos falar desse poder, então, né? O que é esse poder da história? Ela é uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura, obviamente, né? Ajuda nesse desenvolvimento psicológico e moral, principalmente da criança, da informação. Possibilita aí o resgate da memória cultural e afetiva de todos nós. Ajuda a organizar a fala da criança através da coerência e da realidade. Desperta curiosidade e imaginação, principalmente nas crianças. É mais que uma linguagem lúdica, prazerosa e educativa para elas, porque ajuda a desenvolver a autonomia e o pensamento, sem contar que influencia na formação leitora. Desculpa. Uma vez que incita o seu imaginário para responder questões existentes no seu mundo, né? Proporcionando a ela ir além do tempo e além do espaço, se imaginando em outros mundos e outras situações diversas. É importante para qualquer criança ouvir histórias, o universo da aprendizagem, para ela ser um leitor. Essas histórias é um caminho absolutamente infinito de descobertas e de composição de mundo. Ouvir histórias é trabalhar a atenção, a memória, a reflexão, a descoberta de identidade e de sensibilidade, né? Porque as histórias, ela socializa, instrui, diverte, auxilia na manutenção da saúde mental, alimenta a imaginação, permite autoidentificação, nos ajuda a resolver conflitos internos e aceitar diversas situações na vida de cada um de nós. As histórias, né? É tanto poder que daria para a gente ficar horas e horas aqui falando. E aí, às vezes a gente fala de criança e as pessoas ficam pensando que as histórias são só para criança, né? Mas a história, ela deve sim, gente, ser contada desde o ventre. No filme Kirikou, a feiticeira, a mãe conta a história para o filho no seu ventre. E ela fala dos problemas que a aldeia queniana passa, como ele deve fazer para resolver aquele problema em comunidade. E devemos contar desde o ventre. A criança, ela adora ouvir a voz da pessoa amada, né? E as histórias, elas não são só para criança, né? Para pensar. Quem conta para uma criança não é um adulto? Logo, primeiro, eu, adulto, preciso preencher as minhas lacunas através das histórias, da literatura, né? Dar para si de presente antes de presentear. É só a partir daí que, depois de estarmos transbordados nas histórias, termos gestado e vivido essa história no mais íntimo de nós, que conseguiremos assim, preenchidos, atingir ao outro. Porque dessa forma a história se torna importante para mim e logo para o outro. A criança ou a pessoa de qualquer idade que for ouvir,
vai sentir todo aquele carinho daquela história que eu preparei. E por que se foca tanto, né, em contação de história para criança? Será que é só porque é para criança mesmo? Não, né, como acabamos de falar, mas a nossa criança, ela vai nos acompanhar a vida inteira. Ainda que você adormeça para sempre, sem deixá-la respirar por vezes, né? Mas até os últimos dias nossos, lembraremos da criança, do adolescente, do adulto que fomos. Porque então, por que então não alimentarmos e preenchermos todas as lacunas que há em nós, nos permitirmos? Eu sei que nós adultos somos muito resistentes e por conta de tanta informação, não conseguimos parar no tempo do era uma vez, mas as crianças, é por isso que se fala tanto em criança, elas carregam em si a imaginação aguçada, elas têm mais ouvidos, elas viajam mais rapidamente, enquanto que nós adultos resistimos de entrar numa história, ainda que o convite se faça, mas quando a gente percebe, às vezes mesmo sem querer, quando você vai acompanhar uma criança, você acaba entrando naquele mundo sem perceber. E aí você vai se sensibilizando, trazendo partes esquecidas em si, e a história vai acontecendo e a história te resgata, né? E por que contar histórias, né? Contar histórias é porque a gente conta histórias da humanidade, gerando assim afeto, sentimentos no outro, empatia, compartilhamento de amor. Quem conta, a gente doa amor. E quando a gente fala de contar história para todas as idades, né? O que eu contaria para um bebê? Né? O bebê, já que a gente está falando de contação lá desde o ventre, e quando ele nasce, né, a gente tem toda uma relação a dois, né? A maternidade, ela traz esse acolhimento da voz, da mãe. E aí você vai contando umas narrativinhas curtas, bem simplesinhas, repetitiva e cheia de humor e quintura maternal, né? E cheia de amor da quintura paternal também, de quem ali convive, e a necessidade de ouvir a voz amada, a criança vai ter sempre. E é engraçado que esse bebê vai crescendo e tal, e quando ele estiver lá na pré-escola, lá ele terá a relação de muitos, né? Um adulto, várias crianças, né? As crianças, elas de tanto ouvir, elas são capazes de, depois na idade escolar, de dar sequência lógica aos fatos, à ordem das coisas e acontecimentos, ampliando aí o seu vocabulário e ainda desenvolvendo o gosto pela literatura. Tem aqui um dos formadores de contação de história, né? E desses teóricos, que ele fala que a criança, ela tem uma fase pré-mágica, que vai de 0 a 3 anos, né? É Coelho que fala. E segundo Coelho, cabe aí um enredo simples nessa fase pré-mágica de 0 a 3 anos. Um enredo com ritmo e repetições, e que contenham situações próximas à vida afetiva, social e doméstica da criança. E aí fala também da fase mágica, de 3 a 6 anos, que deve prevalecer o encanto. É aquela fase que a repetição é constante da mesma história, porque faz parte mesmo dessa idade. Eu tive isso direto com a minha filha, que ela queria todo dia ouvir Branca de Neve. E eu contava para ela todo dia, e depois ela via as imagens e contava para mim. Quando foi, ela tinha 4 anos, aí um dia ela começou a contar a história para mim,
E ela estava falando os pronomes e tal, e eu falei, ué, mas não é possível. Aí quando fui ver, ela estava lendo. Foi muito mágico, até comecei a chorar e foi um dia inesquecível. Porque eles pedem você repetir, sabe? E você tem que estar ali contando todo dia. Isso é como mãe, como professor, pode perceber. É porque eles estão também preenchendo esses espacinhos dentro deles, né? O que a gente falou lá das lacunas, ele também tem as lacuninhas dele preenchendo, se identificando com os personagens, resolvendo os conflitos, se encantando com aquela história, tá? E aí essa contação de histórias, né, nessa criança, ela ajuda a construir o aprendizado, né, além de ajudar a resolver os conflitos do cotidiano, proporcionando vivências, né, de diversas emoções, como a gente já falou, o medo, a angústia, ajudando a resolver esses conflitos próprios, aliviando aí essas sobrecargas emocionais. A Abramovic fala muito disso, né? E já no idoso ou em nós adultos, ele reduz a tensão e a ansiedade quando você ouve uma história e te propicia a partilhar também dessa oralidade e dessas narrativas das memórias afetivas, porque você vai compartilhando com outras pessoas, quando você vê, você está falando da sua vida sobre aquilo. Nós adultos somos assim. Deixa eu ver mais o que eu ainda não falei. Sobre o livro, né? Quando a gente fala de contação de história de livro, eu, por exemplo, eu leio as histórias no livro e saio contando. Eu não consigo contar a história com o livro, mostrando a imagem. Tem outras pessoas que já conseguem. Então, você vai descobrindo o seu jeito, né? O livro para a criança é um objeto tátil e que quando ela toca e vê, ela tenta compreender as imagens que ela também enxergou no interior dela sem o livro. Então, às vezes, quando você acaba de contar uma história e você mostra o livro, a criança ela tem uma ansiedade para ver se bate aquelas imagens que ela criou com uma imagem que está lá, né? Então você não tem uma necessidade de estar contando com o livro, mas é muito importante que você sempre tenha livros por perto e mostre para essas crianças que essas histórias saíram dos livros, porque o livro ele é um guardião dessas histórias. E mesmo eu contando sem os livros, sempre quando eu vou para as contação de histórias, eu levo os livros. Quando tem alguma história que saiu ali daquele livro, eu mostro para as crianças. E eu monto livros pop-up de castelo, bocas de lobo, tudo para eles verem que os livros estão relacionados a todas aquelas histórias. Isso é muito importante, né? E não só para as crianças, não. Para os adultos, para os adolescentes, eu sempre tento mostrar essa magia da literatura que vem, né, através desses livros. Tem muitas histórias que eu aprendi do boca a boca mesmo, da tradição oral, mas há um grande recolhimento das mesmas através de pessoas que foram grandes nomes na literatura oral, né, como Câmara Cascudo, Silvio Romero, e por aí vai. E tem sempre gente pegando essas histórias recolhidas e as colocando em livros, né? É um repertório imenso. Um dia, quando eu for dar curso para vocês, né, ainda pretendo voltar a dar os cursos quando acabar essa pandemia, eu apresento para vocês esse grande legado. Mas a maioria de vocês também, por serem pesquisadores, sabe da grande proporção de histórias que tem aí dessa tradição oral. Eu mesmo sou uma contadora de tradição oral e pesquisadora.
Vamos falar do contador? O contador, ele apura, né, esse olhar, ele traz o outro para perto de si. Eu diria que ele humaniza as histórias, porque ele traz o aconchego do aproximar, do olhar, do sentir. Esse narrador, que é esse contador, ele precisa acreditar, precisa se envolver, vibrar com uma história para que a história chegue de uma forma muito gostosa na vida do outro. E o ouvinte, gente, o ouvinte é uma delícia, né? Ele é aquele que tem o silêncio da escuta. E ser um bom contador? Ser um bom contador é contar com naturalidade, entonar bem a voz, evitar vícios de vocabulário, o que é muito difícil. É muito difícil numa palestra, por exemplo. Eu aqui já coloquei vários cacos porque numa palestra ele me dá um certo contato, parece que eu estou em sintonia com o outro. Mas nas histórias, você precisa evitar esses vícios, porque senão a história fica muito xoxa, né? Você tem que procurar focar mais na história e esquecer o né, o aham, o é, né? E você, para ser esse contador, precisa ser criativo a ponto de chacoalhar mesmo a imaginação do outro para ver até mesmo que você também chacoalhando a sua imaginação sai desse contador. Porque quando você começa a inventar, se reinventar, sai coisas maravilhosas. E você vai perceber o quão cada um usa desse imaginário para transformar as histórias, né? Tem um conto de contadores de histórias que a gente participa a cada 2 anos e reúne contadores do mundo todo. Aí uma vez uma francesa, grande, Catherine Zarcat, ela pediu que como tarefa de casa nós escutássemos vários contadores de histórias, mas não eram contadores de histórias brasileiros, eram contadores de histórias estrangeiros. E foi bem interessante porque nós ouvimos vários deles em casa, né, porque era um trabalho de pesquisa, e a gente ficou ali ouvindo as histórias só para acompanhar o ritmo, gente. E é impressionante. Se um dia vocês puderem fazer isso, experimentem. É muito gostoso você ver ali aquele ritmo, aquela energia das histórias. E aí eu deixo para vocês descobrirem em vocês também esse ritmo, essa energia. Pense no seu contador, descubra-o, reacenda-o para que a literatura tenha você como algo mágico das palavras. Porque a história ela precisa, né, mostrar para que veio, né, e o que veio fazer. E daí você pode ler, contar, desde que a sua capacidade de intimidade com aquela história se dê para ela poder acontecer. Muitas histórias podemos contar para várias idades, só vamos ter que pensar no público. Por exemplo, a história da árvore generosa, se for para criancinha, o meu tom de voz ele denuncia que tem uma cadência, um ritmo para essas crianças. Às vezes eu uso objetos, né? Posso usar várias coisas. Já o meu público, o adulto, o que importa mesmo para o adulto é a mensagem. Então muda uma coisa ou outra e o contador, ele vai perceber isso à medida que ele vai se tornando um pesquisador e conhecedor da história, da literatura. Você começa a pensar em como atingir esse seu leitor, esse seu ouvinte, né? Que são nossos leitores de mundo. Como é bom ser um mediador, transportador de viagens, não é mesmo? E assim o contador, a sua tarefa importante de dar vida aos sonhos, despertar emoções, transportar para o mundo da fantasia,
ser cúmplice do momento da história, descobrir através da história outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir, outra ética, outra ótica. O gosto do contador, ele desperta o ouvinte para o prazer da história, abrindo as portas do coração do ouvinte a essa compreensão do mundo. Espero ter contribuído um pouco para a formação de vocês e vamos finalizar com uma contação de histórias.